Olá, meus queridos, amados irmãos, amigos, bom dia para você, que seja um dia muito especial para todos nós, não é verdade? Nós estamos desfrutando da bondade, da graça, da misericórdia do nosso Deus para viver mais um dia, né? Que seja então um dia proveitoso, um dia frutífero, um dia abençoado, um dia de alegria, né? Então quero saudar você, desejando aí as mais ricas bênçãos de Deus sobre a sua vida. E assim então chegamos ao final de mais uma semana, terminando assim, né, pela graça e bondade de Deus, mais uma semana, né, que o sábado seja um dia abençoado para nós, domingo, né, estarmos juntos como igreja celebrando ao Senhor, e também sabemos que neste domingo, de forma mais específica também, será um dia quando o nosso Brasil estará indo às urnas mais uma vez para a definição aí, da eleição de presidente, e alguns estados também estarão elegendo seus governadores. Então nós temos que continuar orando e pedindo a Deus a direção, a orientação para o nosso povo, né, para que assim então estejamos cumprindo com a nossa parte como cidadãos, né, responsáveis, e cada um usando da sua consciência livre, né? Então nós, como batistas, temos o princípio da liberdade de expressão, liberdade de opinião, liberdade religiosa, e valorizamos a liberdade da consciência. Cada um, então, diante de Deus, e olhando para a palavra de Deus, deve, então, exercer o seu direito ao voto, e sem qualquer tipo de coação, pressão, né, que você, então, tenha somente a palavra de Deus para nortear a sua vida, para que você tome decisões acertadas, escolhas acertadas, escolhas boas, né? E assim nós vamos seguindo, tá certo? Assim nós vamos cumprindo com a nossa parte, nosso dever da cidadania, né, e podendo entender o que seja melhor para o nosso Brasil, à luz da palavra de Deus. Quero então, hoje, compartilhar com você. Nós estamos, ao longo da semana, refletindo sobre a importância da palavra, a relevância da palavra, né, e nós estarmos voltados para a palavra, um princípio da reforma, não é? A reforma protestante que se deu a 31 de outubro de 1517. Então, quando Martim Lutero ali estabeleceu as 95 teses lá na porta lá do Castelo de Wittenberg, então nós temos, ao longo de todo esse tempo, né, conquanto às vezes se questiona se somos ou não da reforma, mas nós valorizamos a reforma, entendemos ela ser tão importante porque foi um retorno à Bíblia, um retorno à palavra de Deus, à Escritura Sagrada. E a partir dali nós temos os 5 solas, né? Só a Escritura, só a fé, só a graça, só Cristo, e só a Deus nós devemos dar glória, né? Só lhe deu glória, né? Então nós entendemos que precisamos voltar sempre à palavra de Deus. E hoje eu quero então ler no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículos 6, 7 e 8, está escrito: uma voz diz, proclame. E alguém pergunta, que hei de proclamar? Toda a humanidade é erva, e toda a sua glória é como a flor do campo. A erva seca e as flores caem, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. A erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Amém. Palavra de Deus que permanece para sempre. Assim nós temos, queridos, a palavra de Deus para nós hoje, falando da importância, né, de nós estarmos reconhecendo a palavra de Deus, né, no que diz respeito ao seu cumprimento, não é? Reconhecendo a sua realidade divina, reconhecendo como sendo inspirada, reconhecendo como sendo inerrante, infalível, essa palavra de Deus, que é infalível para nós, que revela as promessas de Deus ao longo da história, aquelas que se cumpriram, as que estão se cumprindo hoje e aquelas que irão se cumprir pela frente, né? Então, a palavra de Deus revela o nosso Deus, revela os seus atributos, a sua grandeza, a sua glória, a majestade, o seu domínio, revela também o nosso Senhor Jesus Cristo, revela a nossa natureza, a nossa realidade humana. Então, a palavra de Deus é extraordinária e nós precisamos compreender que tudo passa, não é? Tudo passa. E aí nós podemos compreender que nós também, e aqui está nesse texto falando da nossa realidade humana como frágeis, passageiros, breves, temporários, terrenos,
finitos. Então está aqui mostrando que somos comparados à flor do campo, à erva, né, que cresce, floresce, murcha e cai. E assim somos nós. Assim somos nós. Passamos por aqui. Passamos brevemente por aqui. A nossa estadia nesse mundo, ela é breve e temporária. Nós somos passageiros, nós somos peregrinos nessa terra. Mas tem aquilo que permanece. E a palavra do Senhor permanece para sempre. A palavra que permanece, a palavra que dura, a palavra que resiste aos tempos, aos séculos, aos milênios. A palavra de Deus que permanece. É nela que nós precisamos, então, nos alicerçar. Temos que nos fundamentar na palavra. Precisamos estar cada vez mais fortalecidos pela palavra. A palavra é a verdade. A palavra santifica. A palavra nos encoraja. A palavra nos corrige. A palavra nos repreende. A palavra nos auxilia. A palavra nos dá direção. A palavra aponta o caminho. A palavra é a bússola que tanto nós precisamos em meio ao mundo em que tantos caminhos alternativos e atalhos são oferecidos, mas nós precisamos da palavra, a palavra de Deus que deve nortear a nossa vida. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, que você e a sua casa estejam firmados, alicerçados na palavra. Então vamos voltar, vamos ler a palavra, vamos meditar na palavra, vamos guardar a palavra no nosso coração, para nós não pecarmos contra o Senhor. Vamos, cada dia mais, decorar versículos da palavra de Deus e vamos compartilhar a palavra de Deus com tantas pessoas à nossa volta. Que Deus nos abençoe, que Deus seja conosco nesse dia. Um grande abraço para você. Vamos então juntos orar. Senhor, nós louvamos o teu nome, bendizemos o Senhor, agradecemos, ó Deus, pela revelação da tua palavra. Sabemos, ó Deus, que muitos obstáculos foram vencidos para que a tua palavra chegasse até nós. Sabemos, ó Deus, que no processo da tradução, Deus, muitos obstáculos foram vencidos para que a tua palavra chegasse até nós. E assim, ó Deus, nós muito queremos agradecer, porque um dia, ó Deus, a tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, ela chegou até nós. Obrigado, Deus, por esta palavra bendita do Senhor, que permanece para sempre. Nos ajude, Deus, a vivermos por ela, a buscarmos nela toda a orientação para a nossa vida. E abençoe, Deus, para que tenhamos também cada vez mais a ousadia, a intrepidez, a coragem para proclamar e para compartilhar da tua palavra. Eu peço que seja conosco neste dia, abençoe o teu povo, a tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Queridos, até segunda-feira, se o Senhor permitir, né? E assim, então, um abraço para você, né? Juntamente com toda a sua casa, com toda a sua família. Que Deus nos abençoe.